Olá pessoal, bom dia. Estamos de volta às nossas aulas, ainda no sistema à distância, as aulas remotas, ainda com os nossos vídeos, ainda com as nossas atividades é, através dos links, através do Google Meet. A gente pretende fazer algumas aulas assim. Nós estamos de volta, não é a melhor forma de ensinar e de aprender, né? Mas é o que temos, tá bom? E a gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder dentro dessas condições e a gente espera que vocês, alunos, também possam estar fazendo isso, ok? Em matemática, nós estudamos no final do período letivo sobre as funções, né? E nós dizíamos que as funções eram relações matemáticas entre duas grandezas, onde uma grandeza era a grandeza dependente e a outra grandeza independente. E há uma relação entre essas duas grandezas, né? Que é uma relação de dependência. Nós vamos estudar agora a função afim, mas antes de entrar na função afim especificamente, a gente vai ver um pouco ainda da função no conceito geral, né? E aí vocês, de mão do livro de vocês aí, no capítulo sobre função, né? E começa com o conceito de função. E o texto também fala de quando esse termo foi criado, em 1646 a 1716, e na época para expressar a associação entre quantidades e curvas. De certa forma já era essa noção de ter duas grandezas, uma grandeza relacionada à outra, né? Conforme estudamos na noção intuitiva de função nas últimas aulas, a ideia básica é que a gente tenha dois conjuntos não vazios e um mecanismo que associa os elementos de A com os elementos de B. Então, para ser função, é preciso associar a cada elemento de A um único elemento de B, para que isso possa ser caracterizado como função de A em B. E aqui nós temos os nossos diagramas, né? Exatamente para representar isso. Nós temos aqui um conjunto A com os elementos 0, 1 e 4, e temos o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2 e 5. E aí imagina que se estabeleçam várias relações entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Dentre essas relações, algumas relações podem ser função e outras pode ser que não seja função. Qual é a condição? E aí nós temos, a condição é que a cada elemento de A nós temos um único elemento de B associado, ok? Então vamos aqui. Para estabelecer essa relação, foi criada uma expressão aqui, y igual a x mais 1. Para estabelecer essa relação, foi criada essa expressão, y igual a 2x. E para criar essa daqui, y ao quadrado igual a x. Então nós temos aqui, quando eu usei o zero, né? 0 mais 1, 1. Quando eu usei o 1, 1 mais 1, 2. E quando eu usei o 4, 4 mais 1, 5. O que foi que nós tivemos aqui? Foram usados todos os elementos desse conjunto e de cada elemento desse partiu uma associação. Partiu uma seta, então a gente pode dizer que isso aqui é uma função. Para cada elemento de A, um único elemento de B. Função. Nesse caso aqui, quando nós usamos o zero, 2 vezes 0 é 0. O 1, 2 vezes 1, 2, então associamos o 1 ao 2. Agora, quando nós usamos o 4 na expressão, aí ficou y igual a 2 vezes 4. E 2 vezes 4 é 8. E não tem 8 nesse conjunto. Então, o que acontece? Com o conjunto A, o 0 está associado, o 1 está associado, mas o 4 não está associado. Então, não tem associação para todos os elementos de A. E diz, associar a cada elemento de A um único elemento de B. E esse aqui não está associado, portanto, essa relação 2
não é uma função. Relação 3, 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado menos 1, né? E 1, e 2 ao quadrado aqui, 4. Essa relação é uma função? Aparentemente parece que sim, porque todos os elementos estão associados. Mas aí tem um detalhe. A cada elemento de A, um único elemento de B. E o que acontece aqui, esse elemento ele está ligado a dois elementos de B. Por conta dessa situação, essa relação aqui não é uma função. Então, quando nós tivermos as relações em diagramas, prestem bem atenção. Para cada elemento de A, nós temos que ter uma única associação com os elementos de B. Por que nesse caso não é? Porque esse aqui não tem associação com esse. Por que aqui não é? Porque esse elemento está associado a dois elementos de B. Ok? Nós temos outro exemplo aqui. Conjunto A, menos 2, 0, 1 e 3. Conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 9 e 10. E qual é a expressão matemática? Y igual a x ao quadrado ou f de x igual a x ao quadrado, que tem a mesma validade. Tanto faz colocar y como f de x. Então vamos usar essa daqui que é mais clara a escrita em relação à função. F de x igual a x ao quadrado. O que é que nós vamos fazer nesse caso? X é o elemento de A. Y é o elemento de B. Então, no lugar do x, coloca-se os valores de A, de 1 por 1. Então, menos 2, 0, 1 e 3, a gente vai substituindo por x. No primeiro caso, no lugar do x, nós colocamos menos 2. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, quando nós usamos o menos 2, encontramos o 4 e fazemos a associação. 0. 0 ao quadrado é 0. Então, usamos o 0, encontramos o 0, fizemos a associação. Terceiro elemento, 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, usamos 1, encontramos o 1, aqui fizemos a associação. Terceiro e último elemento, número 3. 3 ao quadrado, que é igual a 9. Usamos o 3 e encontramos o 9. O que é que nós temos aqui? Conjunto A. Todos os elementos estão ligados e de todos os elementos parte um único associação. Uma única associação, então aqui nós temos uma função. Nesse aqui, a questão 15 aí do livro de vocês, desse capítulo. Aí nós temos aqui o item A, o item B e o item C. E pergunta, qual diagrama representa uma função de A em B? Qual diagrama representa a função de A em B? E aí nós temos, no item A, menos 2 está associado a um único elemento, o 0 está associado a um único elemento, o 1 está associado a um único elemento e o 2 está associado a um único elemento. Qual é o detalhe? Menos 1 não está associado. Qual é a condição? Cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B e este não está associado. Item B, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Menos 4 associado a 24, menos 2 associado a 8, 0 associado a 0, 2 associado a 0, 4 associado a 8. Todos esses elementos estão associados e de cada um deles parte apenas uma associação. Então esse item é uma função. Item C. Como ele pergunta qual diagrama, ele pergunta no singular, só tem uma resposta, então a gente já sabe que a resposta é o B. Agora vamos analisar por que o item C não é uma função. Se estão todos associados, por que não é uma função? E aí a resposta é bem clara. Esse elemento ele tem duas associações com o conjunto B. E qual é a condição? Que seja uma única associação.
ok? Ó. Então, nesse caso, por isso que o C não é, ok? E aí vocês têm o exercício 16, que aí esse exercício 16, você tem o conjunto A 1, 3, 5, 7, 9 e o conjunto B 0, 2, 4, 6 e 8, ok? E vocês têm quatro relações aqui. A primeira, y é igual a x menos 1. A segunda, y é igual a x mais 1. A terceira, y é igual a 2x menos 2. E a quarta, y é maior do que x mais 2, ok? Então, nesse aqui, como é que se resolve isso aqui? Ó? Represente as relações a seguir por meio de diagrama de flechas. Ora, então nós temos que fazer esses desenhos aqui. E identifique qual delas é função. Beleza, a gente vai fazer esses diagramas. O que nós vamos colocar dentro dos diagramas? Vamos colocar esses conjuntos. Ok, e como que a gente vai escolher os elementos para ligar? Aí vai ser por essa expressão, y é igual a x menos 1. Esse 1, 3, 5, 7, 9, a gente substitui no x. E vai ter um resultado que vai ser o resultado do y, né? Que vai ser qual elemento que nós vamos ligar aqui, ok? Então vocês façam essa atividade, a questão 16, e aí na próxima aula a gente corrige essa atividade e apresenta a resposta.